Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o Eduardo Bolsonaro, que decidiu não retornar ao Brasil e tirar licença do mandato dele de deputado federal por conta da perseguição contra ele que estava havendo no STF, né? O STF estava ameaçando reter o passaporte dele, alegando que ele estaria conspirando com um país estrangeiro. Uma coisa absurda que não tem nenhum sentido, né? Agora, isso daqui traz alguns problemas, tá? Primeira coisa, a oposição está comemorando, evidentemente, né? Pressionaram e o cara cedeu no final das contas, é uma derrota. E outra coisa, já tem gente no STF falando sobre risco de fuga de Bolsonaro. Eu avisei para vocês que o Eduardo Bolsonaro, ao brigar contra essa apreensão de passaporte, certamente isso seria visto no STF como uma justificativa para dizer que o Bolsonaro pode fugir para os Estados Unidos. Vão prender o Bolsonaro por causa disso? Eu não sei te dizer, mas existe esse risco, existe o risco de usarem isso nesse sentido. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Bebedor de Pinga Ancap, Caralisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos quando começou aquela polêmica toda de retenção do passaporte dele, né? E o PT pediu a retenção do passaporte, alegando que ele estaria conspirando com um país estrangeiro e não sei o que lá. E veja, esse tipo de narrativa, é lógico que é uma narrativa absurda, é lógico que não tem nada a ver, a gente viu a própria esquerda, entre aspas, conspirou com países estrangeiros também, quando o Bolsonaro era o presidente, coisa e tal. Isso faz parte do jogo, não tem nada de conspiração isso daí, mas é lógico que é isso que a esquerda vai vender. E mais do que isso, vai vender que ele confessou ao ficar por lá, né? Aquela ideia, se você foge da punição, você está fugindo porque você deve ter culpa. A gente sabe que não é isso. Veja, eu sei que não é isso. É lógico que o Eduardo Bolsonaro tem toda a razão em dizer que ele está sendo perseguido diretamente pelo Alexandre de Moraes, que existe um monte de injustiça, que teve injustiça com o Felipe Martins, teve injustiça com o Mauro Cid, teve injustiça com um monte de gente. Por que não teria injustiça com ele, né? Então, ele não está errado nisso daí. Eu entendo o posicionamento dele, mas é lógico que a esquerda vai usar essa narrativa. Você concorda comigo? Aliás, já estão usando. Primeira coisa, o PT está celebrando a saída do Eduardo Bolsonaro, ou seja, lembra que havia toda uma briga, o Eduardo Bolsonaro iria assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Foi toda uma negociação com o Hugo Mota e com o pessoal, inclusive no vídeo, né, o Eduardo Bolsonaro fez esse vídeo aqui explicando que ia ficar nos Estados Unidos, que vai se ausentar temporariamente do mandato de deputado federal, e justamente alegando perseguição pelo Alexandre de Moraes e coisa e tal. E o ponto é o seguinte, havia toda essa discussão do Eduardo Bolsonaro assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. E era algo que o PT não queria. O PT não queria isso porque sabia que o Eduardo Bolsonaro assumindo essa comissão criaria embaraços para o PT, porque faria ligação com os Estados Unidos, esse tipo de coisa, né? Então, eles ameaçavam exatamente isso. A ameaça foi exatamente essa, né? Se o Eduardo Bolsonaro assumir a relação, vai ter o seu passaporte retido. Olha como é que o PT abertamente fala em conluio entre o partido e o STF, né? Uma coisa ligada à outra. E, de fato, o Alexandre de Moraes solicitou à PGR a informação sobre se deveria ou não reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro, e no final das contas, o que aconteceu na história toda aqui no final dessa história, né? A PGR ficou 18 dias sem responder ao Alexandre de Moraes, ou seja, estavam abertamente, era isso mesmo. Se o Eduardo Bolsonaro assumisse a Comissão de Relações Exteriores, iriam apreender o passaporte dele. Ou seja, era uma ameaça feita por essa junta judiciária que está governando o Brasil, essa coligação PT-STF que fica cada vez mais absurda nisso daí. Mas aí, ou seja, o fato do Eduardo Bolsonaro ter ficado lá significa que o PT ganhou. A Comissão de Relações Exteriores vai ficar com o PL, segundo estão dizendo, vai ficar com o Zucco. O Zucco é o cotado para presidir a Comissão de Relações Exteriores após a licença do Eduardo Bolsonaro, ou seja, vai ficar com o PL a comissão, mas vai ficar com o Zucco, ou seja, a grande cabo de força, a grande batalha que o PT fez, a briga que o PT comprou, ele ganhou, né? A verdade é essa. Além disso, eles podem usar o fato de que ele fez uma espécie de confissão de culpa, já estão dizendo isso aqui. De novo, eu concordo, eu entendo por que o Eduardo Bolsonaro ficou lá. Eu sei que a perseguição do Alexandre de Moraes é implacável, queria com tudo para cima dele. Ainda mais
com o pacotão do Trump vindo aí. A gente falou sobre o pacotão do Trump que está vindo aí para cima do Alexandre de Moraes, para cima de outras pessoas ligadas a ele. Então é lógico que no momento que começarem a pegar essas medidas contra o pessoal, eles vão acusar o Eduardo Bolsonaro de ser o agente do Trump no Brasil e coisa e tal, e vão perseguir o cara, né? Mas, de novo, a gente sabe disso, mas a oposição vai usar essa narrativa, e essa narrativa corre o risco de colar com a população em geral, que ele fez uma confissão de culpa ao tirar férias do mandato, que é o que está dizendo aqui o Leonardo Sakamoto. Tem outras declarações da esquerda falando a mesma coisa, né? Então, assim, foi uma derrota nossa, não tem como vender de outra forma isso daí, né? Ok, foi uma derrota, por quê? Porque a coligação PT-STF botou isso na mesa mesmo, falou que ia prender mesmo o passaporte dele. Foi uma ameaça clara, um negócio evidente que ficou ali, né? Outra coisa que era um problema, que eu cheguei a mencionar isso na época, é que se o Eduardo Bolsonaro de fato for para os Estados Unidos para evitar ter o passaporte retido pelo STF, isso poderia fazer com que o STF considerasse que o Bolsonaro pode fugir, que haveria uma proteção americana ao Bolsonaro e que ele poderia estar fugindo. De novo, isso quer dizer que o STF vai prender Bolsonaro? Não, mas ficou uma perna solta aí, né? Aqui, ó, licença de Eduardo Bolsonaro pode indicar possível tentativa de fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos, avaliam ministros do STF. Por enquanto, é aquele papo do ministro sem nome, que ninguém sabe quem é, que fala com jornalistas e coisa e tal, e que muito provavelmente é só a opinião do jornalista mesmo, não é nada além disso. Mas lembra, esse pessoal tá doido para prender Bolsonaro, eles querem um motivo para prender Bolsonaro. E esse tipo de coisa, de fato, dá uma justificativa. De novo, é uma justificativa justa? Não estou falando isso. É lógico que é injusto. É lógico que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para fugir da perseguição. Ninguém questiona isso. Mas o fato é que esse tipo de colocação abre essa interpretação que pode ser usada pela esquerda, pode ser usada pelo STF para fazer, para eventualmente justificar uma tentativa de fuga do Bolsonaro. E lembra, uma vez que já acabou a investigação, tem muito poucas justificativas para você prender preventivamente um acusado, né? Uma dessas justificativas é justamente tentativa de fuga. Se o acusado tentar fugir, tentar se evadir da justiça, você pode prender ele para evitar que ele fuja, né? Então essa pode ser a justificativa do STF para prender Bolsonaro antes da condenação definitiva dele. Como eu falei para vocês, toda essa operação do STF contra Bolsonaro, esse inquérito do golpe, essa coisa toda, isso é uma operação midiática, isso não é uma operação jurídica, não tem nada de justiça, que a justiça já foi pro saco. É uma operação midiática. E justamente por isso, eles prenderam o Bolsonaro é um ponto importante, porque, de novo, o que eles querem é equivaler Bolsonaro a Lula, dizer que é a mesma coisa, tá vendo? Ah, o Lula foi preso? Foi, mas o Bolsonaro foi preso também. Então a gente vai ficar nessa história toda que vai ser a mesma coisa. Bolsonaro foi preso também. Só que tem que ter um motivo para prender Bolsonaro. E, de novo, um motivo midiático, não um motivo jurídico. E o motivo midiático pode ser exatamente essa suposta possibilidade de fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos. Embora essa coisa toda tenha realmente o condão de prejudicar a direita, né? Assim, de novo, eu não estou criticando o Eduardo Bolsonaro. Eu imagino que ele tem motivos mais do que suficientes, sabe de coisa, sabe que realmente seria perseguido. Então, vai querer o quê? Exigir que o cara venha para cá para ir para cadeia no final das contas? Não dá, né? Mas não foi uma coisa boa isso para a direita, entendam, não foi uma coisa boa disso para Bolsonaro. Agora, existe uma explicação que talvez explique um pouco melhor esse negócio, né? Porque, na verdade, o que teria acontecido, segundo dizem, não é que o Eduardo Bolsonaro tenha desistido, é que o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, teria barrado o Eduardo Bolsonaro na comissão. Lembra, como é que funciona essa questão de comissão, né? Os partidos negociaram com o Hugo Mota uma série de comissões para votar no Hugo Mota na eleição da Câmara. E, como eu falei para vocês, em política é muito importante. O que foi acordado, de voz mesmo, não tem contrato assinado, não tem nada. É acordado de voz. Mas o que é acordado é cumprido, porque esse pessoal sabe que se não cumprir o acordo, depois não pode fazer mais acordo. Então, o acordo com o Hugo Mota era dar a Comissão de Relações Exteriores para o PL. E isso o Hugo Mota cumpriu. Aliás, o próprio Eduardo Bolsonaro reconheceu que o Hugo Mota cumpriu o papel dele, né?
Agora, estão dizendo que o presidente do PL teria barrado o Eduardo Bolsonaro nessa comissão, ou seja, a pressão que estavam fazendo sobre ele, uma pressão que a gente não sabe de onde é que vem, se é do próprio PL, se veio do STF, se veio do PT, se ele negociou alguma coisa em algum outro lugar, porque lembra, o PT ofereceu um monte de comissões para tirar o Eduardo Bolsonaro da Comissão de Relações Exteriores, né? Pode ser que tenha havido algum acordo aí, eu não sei o que aconteceu nessa história aí, mas segundo estão dizendo aqui, está dizendo a Natuza Neri, e de novo, tem que olhar isso aqui com cuidado, pode não ter nada a ver isso daqui, pode ser só intriga mesmo do pessoal do PT, mas segundo diz a Natuza Neri, o Valdemar teria barrado o Eduardo Bolsonaro na comissão. E por isso o Eduardo Bolsonaro teria decidido tomar essa decisão, teria decidido ficar lá nos Estados Unidos. Porque no final das contas, se ele vai voltar para o Brasil só para ser punido, sem conseguir nem assumir a comissão, qual vai ser a vantagem no final das contas? Melhor ficar lá e proteger a família dele, né? Enfim, essa teria sido a justificativa real da coisa. A gente não sabe se é verdade, isso é o que a Natuza Neri está falando. De qualquer forma, foi uma derrota nossa, uma coisa muito triste, mas eu entendo a posição do Eduardo Bolsonaro, acho que faz sentido, ele vai ficar lá, ele vai estar próximo do Trump, ele precisa fazer muita coisa lá. Realmente, quando começarem essas ações que ele está direcionando lá, começarem a fazer efeito contra o STF aqui no Brasil, quando chegar o pacotão do Trump, evidentemente que a esquerda vai fazer um escarcéu em cima disso, e uma das coisas que eles poderiam fazer é exatamente prender o Eduardo Bolsonaro devido à proximidade dele com o Trump. Então, acho que eu entendo a posição do Eduardo Bolsonaro, acho que talvez seja a melhor coisa mesmo. Ele estando lá, ele continua agindo como o advogado do Bolsonaro junto ao governo Trump. Isso é uma coisa muito importante para todos nós aqui no Brasil, para todos nós que somos vítimas da injustiça do STF, do Alexandre de Moraes, e dessa coligação PT-STF, essa junta judiciária que está governando o Brasil, né? Um absurdo isso. Enfim, uma batalha perdida, a minha visão, eu não tem como ver de outra forma, perdemos uma batalha, mas a guerra é muito maior, a gente vai para frente e vamos acabar ganhando essa guerra, você pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.